Só porque Jesus foi acusado injustamente, isso significa que todas as acusações feitas contra as testemunhas de Jeová são falsas. Neste vídeo, vamos tentar descobrir a resposta dessa pergunta. O que vai nos ajudar a responder a essa pergunta é o último discurso de Geoffrey Jackson, membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, publicado neste final de semana no site oficial das Testemunhas de Jeová. Este discurso, em algum momento, me faz pensar que Geoffrey Jackson é um verdadeiro apóstata, segundo a lógica das Testemunhas de Jeová. Fique até o final do vídeo para poder entender melhor. Se não és inscrito, por favor, se inscreva e aproveita dar um like no vídeo. Agora vamos ouvir uma parte do discurso de Geoffrey Jackson. Então, Jesus era insultado. Você consegue pensar em alguns insultos ou acusações ridículas feitas contra Jesus? Eu vou mencionar algumas dessas acusações. Alguns diziam que ele expulsava demônios em nome do diabo. Outros disseram que ele era possuído por demônio e, na verdade, era samaritano. Também falaram que ele era glutão e dado a beber vinho. Ainda outros diziam que ele violava o sábado. Alguns diziam que ele tentou se fazer um deus. Outros criticavam por passar tempo com pecadores. Ainda outros distorceram as palavras dele, falando que ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. E, por fim, o acusaram de blasfêmia. Geoffrey Jackson está a lembrar-nos das acusações que foram feitas contra Jesus. Diziam que Jesus expulsava demônios pelo poder do diabo, diziam que ele era possuído por demônio, chamavam-lhe de glutão, bebedor de vinho e criticavam-no por andar com pecadores. E depois ele faz a ligação com as testemunhas de Jeová. Jesus deixou tudo nas mãos de Jeová porque ele estava mais preocupado com a opinião de Jeová sobre ele do que a opinião dos falsos acusadores. Então, não ficamos surpresos se algo similar acontecer conosco hoje. Espera aí. Acabamos de passar de Jesus para a organização das Testemunhas de Jeová, liderada por Geoffrey Jackson e seus amigos do corpo governante. Jesus foi acusado injustamente. E agora Geoffrey Jackson diz que algo semelhante acontece com as Testemunhas de Jeová hoje. Mas vamos pensar um bocadinho. Se o João foi acusado injustamente de roubar dinheiro, isso significa que quando amanhã o Manuel for acusado de roubar dinheiro, já podemos concluir que o Manuel também é inocente? Não. Temos de olhar o caso do Manuel. É o mesmo que temos de fazer com este caso de Jesus e o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Se Jesus foi considerado inocente, é porque foi tudo verificado e chegou-se à conclusão de que Jesus não é culpado. Se hoje temos uma organização religiosa que diz ser de Deus, se for acusada de alguma coisa, não podemos correr para concluir que, já que a organização diz que é seguidora de Cristo, é inocente. Temos que verificar também as acusações para tirarmos as conclusões. Então, o fato de Jesus ter recebido acusações falsas não transforma automaticamente todas as acusações feitas contra qualquer outra pessoa ou organização em acusações falsas. Mas o Geoffrey Jackson não para por aqui. Ele continua. O que as pessoas falam da gente atualmente? Em alguns países, eles dizem que somos extremistas. Eles até classificam a tradução do Novo Mundo como um livro extremista. Aqui temos que parar. Estas palavras são muito importantes. Geoffrey Jackson acabou de dizer que acusar as testemunhas de Jeová de esconder o abuso de crianças é uma acusação absurda. Muito bem. Mas agora eu quero fazer uma coisa diferente. Não quero responder a Geoffrey Jackson apenas com a minha opinião.
quero pegar na Comissão Real Australiana, quero tentar comparar isto que ele falou aqui neste discurso e aquilo que ele falou perante a Comissão Real que estava a investigar os casos de abusos. Este é um assunto de 2015 e o Sr. Jackson ainda não se esqueceu dele. Durante a investigação, foram apresentados documentos da filial australiana relacionados com confidencialidade, obrigações legais e comunicação de casos de abuso de crianças. Eu não vou dizer, pronto, está provado que a organização escondia todos os casos. Também não vou dizer que a Comissão Real provou que todas as acusações contra as testemunhas de Jeová eram verdadeiras. Eu não vou fazer isso. Vamos ver algumas partes do depoimento dele. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That I think would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. Yes, well, I'll take you through it, Mr. Jackson. You will see Thank this. you. This is a letter in April 1998 from the Australia branch to the governing body service committee. Now, I understand, of course, you're not on the service committee, but you'll see that Australia branch says we are replying now to your letter, and it's referenced concerning the possibility of putting something in writing on the subject of confidentiality and the law in relation to child abuse matters. We appreciate the opinion of the writing and service committees, and we thank you for the opportunity to comment further. We're sorry to be so long in replying, and so on. And then in the next paragraph, up till now, the brothers generally expect that the elders will keep all matters confidential. Since this has been stressed a number of times, in Australia it has happened that some elders have been prepared to accept punishment for contempt of court rather than disclose confidential information. However, we are now saying that elders should comply with the law where mandatory reporting is required if there is no exemption available to them. And then in the next paragraph, it has been suggested that the following be printed in a question box in our Kingdom ministry. It would be necessary to schedule it as part of the service meeting program unless we simply ask the presiding overseer or another elder simply to read the question and answer in the announcement part of the meeting. Cada vai tirar as suas próprias conclusões. Vamos avançar. Mas, na verdade, as testemunhas de Jeová têm os padrões de moral mais elevados do mundo todo. Então, não devemos nos surpreender se nos acusam dessas coisas absurdas. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Aqui o Jeffrey Jackson está a tentar construir a seguinte comparação. Jesus foi acusado. Jesus recebeu acusações injustas. As testemunhas de Jeová também recebem acusações. Portanto, não devemos ficar surpreendidos. Tudo bem. Mas existe uma pergunta que continua em cima da mesa. E as provas? Uma acusação pode ser verdadeira. Uma acusação pode ser falsa. E uma acusação pode até ser parcialmente verdadeira. O simples facto de que alguém está a ser acusado não resolve a questão. Mas o que muitas pessoas fazem quando são acusadas de coisas sem sentido? Talvez elas recorram ao tribunal para tentar resolver. E nós fizemos isso algumas vezes. Isso está em harmonia com o que diz 1 Pedro 2,12 sobre mantermos uma boa conduta para que aqueles que têm um coração sincero, quando veem as acusações feitas, mas comparam com nossas atitudes, possam glorificar a Deus. Porque aqueles que são sinceros são também justos. Muito bem. Aqui, o Geoffrey Jackson reconhece claramente que nós fizemos isso algumas vezes. Ou seja, quando existem determinadas acusações contra a organização das testemunhas de Jeová, ela também pode recorrer ao tribunal. E eu não tenho nenhum problema com a ideia de uma organização procurar os tribunais. Se alguém fizer uma acusação falsa contra ti, podes querer procurar uma solução legal. Isso por si só não é problema. O interessante é o que o Jeffrey Jackson vai dizer depois, porque ele volta novamente ao exemplo de Jesus. Vamos ouvir. Mas o que temos que nos lembrar é que no caso de Jesus, ele foi levado até o tribunal. E aqui temos uma diferença que vale a pena deixar bem clara. Jesus foi levado perante um tribunal por causa das acusações que fizeram contra ele.
Conseguiram notar a diferença? Vamos rever este trecho. Mas o que muitas pessoas fazem quando são acusadas de coisas sem sentido? Talvez elas recorram ao tribunal para tentar resolver. E nós fizemos isso algumas vezes. Jeffrey Jackson está a falar de uma organização que, quando recebe determinadas acusações, também recorre aos tribunais para resolver essas questões. Jesus era acusado e era levado ao tribunal. Em nenhum momento Jesus levou alguém ao tribunal porque lhe acusou de ser bêbado. Mas o que nós sabemos é que Jesus era acusado e também era levado ao tribunal. E a organização das Testemunhas de Jeová, quando é acusada, recorre aos tribunais. Essa é a primeira diferença entre Jesus e a organização das Testemunhas de Jeová. Jesus nunca levou um acusador à justiça, mas o corpo governante das Testemunhas de Jeová acaba de admitir que leva alguns acusadores para a justiça. O corpo governante acaba de admitir que não deixa as acusações nas mãos de Jeová. Tenta procurar outras soluções para resolver a situação. Mas o que temos que nos lembrar é que no caso de Jesus, ele foi levado até o tribunal. As autoridades judaicas ocuparam porque isso os beneficiava em sentido político, econômico e também religioso. Aí ele foi levado até um juiz romano. E esse juiz, mesmo sabendo que Jesus seria inocente, ainda assim cedeu à pressão política. Jeffrey Jackson acaba de apresentar 3 fatores: política, economia e religião. E depois diz que o juiz romano, mesmo sabendo que Jesus era inocente, cedeu à pressão política. Ou seja, o que aconteceu com Jesus pode acontecer hoje com a organização das Testemunhas de Jeová. E agora vem a ilustração. Podemos ilustrar da seguinte forma. Imagine que você está jogando um jogo de futebol. Se você olhar para essa imagem, o que você vê? O juiz está marcando uma falta do jogador. Ele está acusando o jogador de fazer algo errado. E agora ele vai colocar a peça principal. Mas o que acontece no fundo? Vemos que o juiz é corrupto. Agora chegamos ao ponto interessante. O juiz está a marcar uma falta. Parece que o jogador fez alguma coisa errada, mas o Sr. Jeffrey Jackson diz que o juiz é corrupto. Então, o problema não está necessariamente no jogador. O problema pode estar em quem está a julgar o jogador. E ele continua. É claro que talvez isso não aconteça tão descaradamente, mas sabemos que no mundo de Satanás há muitas coisas acontecendo por detrás das cortinas e que nem sempre vamos estar a par. Mas que coisas são essas? Como corrupção, questões políticas e assim por diante. Aqui temos que ter muito cuidado. Jeffrey Jackson não está a dizer que todos os juízes são corruptos. Também não podemos dizer que ele afirmou que todos os processos perdidos pelas Testemunhas de Jeová acontecem por causa de corrupção. Ele não disse isso, mas a ilustração cria uma ideia clara de que uma decisão contra o jogador pode parecer justa à primeira vista, mas pode existir alguma coisa escondida por detrás da decisão. E agora ele vai dar um exemplo. Isso foi o que aconteceu no ano de 1918, quando nossos queridos irmãos foram sentenciados à prisão. Naquela época, eles apelaram da decisão e tinham o direito à fiança. Mas o juiz cuidando daquele assunto negou a fiança para eles. E agora fiquei com uma pergunta. Por quê? Vamos ouvir a resposta com o Sr. Jackson. Por que ele fez isso? Tinha alguns motivos, mas talvez nossos irmãos não sabiam naquela época. E então o Jeffrey Jackson apresenta uma informação sobre o juiz. Para começar, esse juiz era bem católico. Ele até recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno pelo Papa Pio XI. E aqui, a testemunha de Jeová que vai assistir este discurso vai pensar que está bem. E o que aconteceu depois? Porque Jeffrey Jackson ainda tem uma carta muito forte para jogar. E agora ele joga. Mas sabe o que aconteceu alguns anos depois?
Esse mesmo juiz que negou a fiança foi considerado culpado por corrupção e sentenciado a 2 anos de prisão por ter aceito suborno em 6 decisões judiciais, ganhando um total de $186 mil. E agora ele vai fazer a ligação. Agora a gente entende e pensa, aham, fica claro porque ele não concedeu a fiança. E aqui vamos ter que parar outra vez. Esta frase é muito interessante. Aham, agora entendemos por quê. Geoffrey Jackson contou que o juiz foi condenado posteriormente por corrupção e que tinha aceitado subornos em 6 decisões. Isso está no discurso. Mas podemos fazer uma pergunta muito mais interessante. Que efeito produz esta história na cabeça de um membro das Testemunhas de Jeová que está a ouvir este discurso? Ele acaba de ouvir que um juiz decidiu contra os irmãos. Anos depois, descobriu-se que esse juiz era corrupto. E o Geoffrey Jackson diz, agora a gente entende por quê. Então, quando amanhã uma pessoa ouvir um tribunal decidiu contra as Testemunhas de Jeová, qual é a primeira coisa que pode aparecer pela cabeça dela? Talvez vai se perguntar, será que também há alguma coisa por detrás das cortinas? Agora vamos ver como ele aplica essa ideia aos processos atuais. Mesmo que em alguns casos nós ganhemos, não devemos ficar surpresos quando em outros casos acabarmos perdendo. Aqui eu quero que façamos uma pequena experiência. Imagina que tu és uma testemunha de Jeová. Ouviste toda esta história. Primeiro, aprendeste que Jesus foi injustiçado. Depois, aprendeste que os inimigos podem agir por razões políticas, econômicas e religiosas. Depois, viste um exemplo de um juiz que decidiu contra os irmãos e que mais tarde foi condenado por corrupção. E agora Geoffrey Jackson diz, não devemos ficar surpresos quando em outros casos acabarmos perdendo. Consegues ver onde está o problema? Como é que poderás interpretar uma derrota no tribunal se fores uma testemunha de Jeová? Nos últimos anos, ganhamos muitas decisões judiciais e às vezes podemos nos sentir surpresos quando vamos ao tribunal por uma acusação ridícula e ainda somos considerados culpados por isso. Reparem nesta expressão, uma acusação ridícula. E depois, ainda somos considerados culpados por isso. Ou seja, na cabeça do membro, existe uma situação muito fácil de visualizar. Eu sei que a acusação é ridícula. A organização sabe que a acusação é ridícula, mas o tribunal condenou-nos. Mas não foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus? É claro que sim. E aqui temos de voltar à pergunta que fizemos antes. Será que uma condenação injusta de Jesus significa que uma condenação contra as testemunhas de Jeová também é injusta? Não podemos concluir isso automaticamente, porque há uma diferença entre usar Jesus como exemplo de alguém que sofreu injustiça e usar Jesus para determinar antecipadamente que uma organização está certa sempre que é condenada. E agora, Geoffrey Jackson leva a ideia ainda mais longe. Lembre que Jesus disse, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E agora, já temos uma espécie de explicação preparada para uma testemunha de Jeová. Se somos acusados, Jesus também foi acusado. Se somos condenados, Jesus também foi condenado. Se o tribunal decide contra nós, Jesus também foi injustiçado. E se o mundo nos trata mal, Jesus disse que seríamos odiados. Parece que tudo encaixa, mas há um pequeno problema. E se em um determinado caso o tribunal simplesmente tiver razão? Essa possibilidade precisa de existir porque se todas as decisões favoráveis são vistas como confirmação de que estamos certos e que todas as decisões desfavoráveis
são explicadas como perseguição, corrupção ou pressão política. Então, como é que uma pessoa dentro da organização das Testemunhas de Jeová consegue distinguir uma coisa da outra? E aqui, Jeffrey Jackson dá um exemplo bíblico. Quando pensamos no apóstolo Paulo, enquanto ele estava em Cesareia, lembra que ele foi julgado por tanto Festos como Félix. Mas por que Paulo foi injustiçado? Se olharmos em Atos, capítulo 24, o que nós lemos? Félix era corrupto e esperava que Paulo lhe desse dinheiro, ou seja, suborno. E Félix também queria ganhar o favor dos judeus. Aqui ele apresenta novamente corrupção e interesses políticos como fatores que podem influenciar decisões contra os servos de Deus. E depois ele acrescenta: Então, também havia uma razão política por detrás. agora vamos reparar no padrão. Primeiro temos Jesus. Depois temos Paulo. A seguir temos o juiz de 1918. Em todos esses exemplos, Jeffrey Jackson está a mostrar situações em que uma autoridade judicial não atuou simplesmente de forma neutra. E depois traz essa ideia para os nossos dias. Mas por que razão escolher justamente os exemplos de corrupção, pressão política e decisões injustas para explicar ao membro por que é que a organização perde processos? Quando olhamos para o relato todo, o que nós vemos? Que era a vontade de Jeová, ele permitiu que Paulo continuasse na prisão, porque tinha sido profetizado que Paulo teria a oportunidade de dar testemunho a reis e governadores. E aqui temos outra ideia importante. Paulo perdeu a liberdade, mas Jeffrey Jackson explica que, apesar disso, havia um propósito de Jeová. Então, uma derrota não significa necessariamente que Deus abandonou os seus servos. É muito bom quando os tribunais decidem ao nosso favor e o nome de Jeová é glorificado. Até aqui, ganhamos um processo. Jeová é glorificado. Agora vamos ouvir o que acontece quando perdem. Mas com frequência, os tribunais do mundo todo tomam decisões que nos mostram o quanto o mundo nos odeia. E aqui está o momento em que eu acho que todos devemos parar para pensar. Temos duas situações. Quando o tribunal decide a favor, Jeová é glorificado. Quando o tribunal decide contra nós, isso mostra o quanto o mundo nos odeia. Então, eu farei uma pergunta direta. Onde fica a terceira possibilidade? A possibilidade de o tribunal simplesmente ter analisado o caso e ter chegado a uma conclusão desfavorável. E agora, Jeffrey Jackson volta novamente para Jesus. Assim como Jesus foi considerado culpado de fazer algo que ele não fez, nós nunca devemos ficar surpresos quando ridículas acusações são lançadas contra nós. Jesus foi acusado injustamente. Paulo sofreu decisões influenciadas por interesses políticos e corrupção. Um juiz que decidiu contra os irmãos em 1918 acabou condenado por corrupção. Por isso, não devemos ficar surpreendidos quando a organização é acusada ou perde processos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Será que uma organização pode provar que está certa simplesmente mostrando exemplos de outras pessoas que foram injustiçadas? Neste discurso que acabamos de analisar, Jeffrey Jackson compara as acusações contra Jesus com as acusações contra as testemunhas de Jeová. Mas fica mais uma pergunta. Será que ele realmente provou que essas acusações são falsas? Ou apenas explicou por que não devemos ficar surpreendidos quando a organização é acusada? Agora, quero saber a tua opinião. O que achaste deste argumento? Escreve nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.